Eu sei que tudo que eu faço, que eu ajo ou penso é exemplo. Eu sou peso pena, mas chego a tá penso. Palavras pesam tanto, 100 quilos chego a... E aí, Wesleyzão? E aí, Enzão? Beleza? Você tá bem, cara? Eu tô muito bem, cara. E você? Legal. Como cara, você tá? Tô triste hoje. Não, mentira! Eu tô bem, cara. Da hora. E como foi a semana? Tranquila? Cara, graças a Deus aí, corrida, mas tranquila, mano. Tem tempo pra fazer tudo. É uma questão de prioridade, né? Prioridade, é isso. Olha que pauta boa, hein? Caramba! Pauta boa. E cara, aí, galera? Então, estamos começando aqui mais um episódio de Bro in Christ. Episódio número 3. Eu sou o Enzo. E eu sou o Wesley. E aí, hoje a gente vai falar sobre oração. Mas antes a gente tem alguns agradecimentos a fazer, primeiramente a vocês que têm nos acompanhado. Galera, obrigado. Assistido, comentado lá. Gente, pode compartilhar, salva o vídeo, vai lá no nosso YouTube, o nosso Instagram tem crescido aos poucos, mas o nosso YouTube também precisa crescer também, então acompanha a gente lá, se inscreve lá, curte, comenta, compartilha com todo mundo, e a gente tá adorando fazer isso, tá gostando muito de fazer, legal. E tá sendo mó legal isso daí. É isso. E a gente também queria fazer um agradecimento especial. Eu não sei se vocês repararam um pouco da melhora da qualidade do áudio. Agora a gente tem o Guilherme Rosa, né, um amigo nosso da igreja. Ele tem feito o pós-tratamento do áudio, né? Então a gente tira o áudio, manda pra ele trata, a gente coloca de novo e a gente espera que esteja um pouco melhor a qualidade. Vamos deixar o arroba dele aí no episódio aí embaixo. Cara, agora ele tá ajustando todos os nossos áudios aí. E a gente também tem aprendido a usar a lapela. Temos um podcast que é um pouco de chiado, umas fungadas. A gente tá aprendendo, Estamos aprendendo. Um dia a gente chega naquele microfone de podcast. A gente também tem que agradecer o Samuel Campos, o nosso brother. Grande Samuel Campos. A gente ouvindo a música dele aí, essa música que vocês estavam ouvindo é dele lá. Então, segue ele também lá no Spotify, no YouTube, no Instagram dele. Esperando uma música especial pro projeto. E quem sabe, cara? Quem sabe. E quem sabe um dia... a gente trazendo convidados, ele não seja um dos nossos convidados também, né? A gente quer muito começar a trazer convidados, mas a gente tá esperando ainda dar, assim, um tempo da gente sentir uma segurança maior entre... Tipo, a gente tá aprendendo a usar a lapela agora. Então, daqui a um tempo, com certeza, a gente tem muita pessoa que a gente quer trazer, o S-Campo uma delas. E é isso, né? Vamos pra frente. É isso aí. Antes de começar mesmo, não esquece aí, segue a gente nas nossas redes sociais, compartilha esse vídeo aí. Pode comentar. Façam perguntas, interajam com a gente quer ter esse contato próximo com vocês. É isso. E aí, vamos lá pro nosso assunto de hoje, né? Oração. Podcast 3. Oração, tema forte, né, cara? Tema forte demais, hein, cara? Tema importante para um cristão, né? No último podcast eu comecei a falar e você falou que tinha uma pergunta pra gente começar. Não sei se você pensou em alguma dessas, só pra não me pegar de surpresa. Deixa eu pensar, eu não pensei em pergunta. Então, cara, eu acho que pra começar sobre oração, nada melhor do que a gente trazer Cristo aqui à tona, né? Jesus, ele é muito claro sobre como a gente deve nos aproximar dele, como um coração de criança, como uma criança se aproxima do seu pai. Então, cara, honestidade, sinceridade e confiança. É assim que acontece a comunicação entre um pai e o seu filho. Eu acho que existem muitos tipos de oração e a gente não vai ficar citando todos aqui, alguns, mas em base é isso, cara, uma conversa com esses fatores, com o coração disposto ali, com sinceridade de coração, honestidade e confiança. Acho que é isso que dá pra gente começar tendo isso em vista, o ensinamento de Cristo, de como a gente pode se aproximar dele, tá ligado? Legal. Eu acho que a gente pode levar por esse lado mesmo, a questão do pai, de um relacionamento com ele, né? A gente falou da vida devocional, a importância da vida devocional pro nosso relacionamento com Deus. E eu acho que pro nosso relacionamento com Deus e com Deus Pai, né? A gente, na forma de pai pra gente, é muito importante a oração, né? A gente se relacionar com ele, conhecer mais dele também através da oração. E aí, eu acho que eu tenho uma pergunta assim. Boa, manda pergunta. Não, eu tava pensando, e acho que você já deve ter ouvido, mas algumas pessoas perguntam, por que talvez eu tenha que orar se Deus sabe de tudo? Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, por que eu tenho que falar para ele? Se ele conhece o meu coração, e é o que a Bíblia fala, né? Que Deus sonda e conhece os nossos corações, por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que falar com ele o que eu estou sentindo? Ou talvez o que eu preciso? Por que eu tenho que pedir? Acho que é uma boa pergunta pra gente começar. Eu acho que uma resposta que dá pra gente ir por ela é que Paulo vai dizer que nós somos participantes da obra com Deus. Então, a gente tem inúmeros exemplos de Moisés, por exemplo,
intercedendo, orando pelo povo, e Deus simplesmente muda de ideia. Então, ele olha para o filho dele e fala, não, tudo bem, então eu não vou destruir esse povo porque estou vendo o coração prostrado, sincero, honesto, como um coração de criança buscando seu pai, e por conta disso eu vou, em amor, né, o amor de Deus que é inegociável, infinito, por amor, diante dessa oração, desse pedido sincero, sabe, de joelhos, desse coração quebrantado que me veio pedir, eu vou mudar de ideia, então não vou destruir esse povo. Então, acho que esse é um ponto, cara. A gente é co-participante da obra com Deus, sabe? As coisas... a Bíblia, eu acho que a visão de que o universo, ele é formado e é definido já, e ponto final, ela é muito mais de outras visões. Tem o estoicismo, por exemplo, que é uma visão de vida, mas a Bíblia em si apresenta um universo que ele tá acontecendo, sabe? Óbvio que Deus, ele sabe de todas as coisas, mas a gente é participante da obra, Paulo vai dizer, né? Junto de Deus. Então acho que essa é a importância da gente orar também, é um dos pontos, né? Eu acho também que tem a questão da honra a Deus, sabe? A gente dá honra a Deus através das nossas orações também, né? Então, você mesmo falou no começo, a gente tem vários tipos de oração que a gente ainda pretende estudar mais para falar sobre tudo isso, né? Então, quem sabe apareça um seminário para a gente quer estudar, muito. A gente está procurando isso. A gente precisa mesmo. Mas assim, entrando em alguns aspectos, alguns tipos de oração, acho que uma oração para glorificar a Deus também, né, cara? Acho que a gente ali, por que a gente tem que orar? Para que a gente possa testemunhar daquilo dali, né? Então, para a gente possa reafirmar realmente aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas, né? Aquilo que Deus tem trabalhado. Então, a gente ora também para agradecer, né? Então, a oração para agradecimento é um dos tipos de oração, né? A gente tem que orar para agradecer a Deus pelo que ele tem feito, né? Então, cara, só dele, João, o versículo clássico, né? Que Deus entregou o seu único filho para que a gente tivesse vida, né? Cara, isso daqui pra mim é um absurdo. Pra mim, a gente tem que orar todo minuto, todo segundo, todo o tempo que eu tiver pra orar. A minha oração tem que começar agradecendo a Deus por isso. Agradecer a Deus porque Ele me deu vida. Agradecer a Deus porque, cara, Ele pagou um preço muito alto lá para que eu pudesse estar aqui. Então, cara, eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. E não só isso, mas isso em principal, acho que talvez um dos motivos mais importantes, porque é o que traz a gente aqui hoje, né? O que a gente pode estar falando do amor dele, a gente tem essa liberdade porque ele nos libertou lá atrás no Calvário, né? É o lance de, em todo momento, dar glória, né, cara? Dar graças, dar glória, seja grato. Isso recai em oração também, né, mano? E um outro aspecto da oração que a gente pode entrar também é o fato de que eu acho que a oração, mano, eu acho isso muito interessante sobre o aspecto humano, pelo menos eu percebo isso em mim. Parece que oração, ela é uma mudança. Ela age como uma mudança em você muitas vezes, e quando a gente não tá muito afim de mudar, parece que a gente vai deixando a oração de lado, tá ligado? E ela para de ser um aspecto nosso, assim, da nossa vida. Porque, cara, se a gente tá orando, intercessão, alguma coisa, com certeza Deus trata, através da oração, é o principal agente dele para mudar as nossas vidas e mudar o nosso comportamento, mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso coração, através da oração. Então, se a gente não está disposto a mudar, me parece muitas vezes que a gente vai deixando de lado a oração, tá ligado, cara? Cara, eu concordo totalmente com o que você falou. Eu até eu tava pensando esses dias assim, aí eu tinha visto alguma coisa assim, algum devocional que eu tava lendo, falava assim, para pensar agora, em quantas orações que você já fez durante a sua vida e pensa no seu exato momento, o quanto que Deus já fez muitas daquelas suas orações, né? E às vezes esse aspecto também, além dessa questão da mudança, a gente não querer mudar, então a gente foge um pouco. Tem também a questão da vergonha, né? Então a gente, cara, eu pequei, cara, eu fiz alguma coisa errada, aí você fica envergonhado, que é aquela questão que a gente citou até na vida devocional, da gente ter uma constância. Sim. E é necessário ter uma constância na oração também, né? É necessário a gente nos comunicar com Deus. E muitas vezes, eu falo por mim, quando eu era mais novo, eu tive uma fase afastada da igreja, e por isso, cara, eu tinha vergonha de orar, eu ia pra igreja e eu ficava, não, tá bom, vou ficar só quieto na minha, vou falar.
que moral que eu tenho para falar com Deus, sendo que eu sou um mau pecador, né? Então eu sentia que tinha uma barreira, e na verdade eu estava totalmente equivocado, porque essa barreira foi rompida. Como eu estava falando, quando Jesus morreu no Calvário, ele rompeu essa fronteira que tinha entre o pecado, que não permitia a gente se relacionar com ele, né? E aí, por muitas vezes eu tinha medo, eu tinha medo de orar, vergonha de orar, tipo, caraca, eu não sou digno de pedir nada pra Deus, tipo, cara, eu não vou orar. E realmente não é. Só que isso foi quebrado, né? Não é pra existir esse senso de que não. Realmente nós não somos dignos de nada, da misericórdia de Cristo nós não somos, foi totalmente uma graça imerecida, mas às vezes esse medo, às vezes é algo que realmente a gente coloca na nossa cabeça e acaba nos sabotando. Por quê? Porque a gente fica muito focado, tipo, caramba, eu não mereço, será que Deus vai ouvir minha oração? Eu acho que eu sou menos do que os outros. E na verdade, cara, Deus só quer um coração sincero, né? Um coração de um filho que realmente se abra pra... Totalmente, mano. E a gente sabe que a recompensa de Cristo é essa disponibilidade que ele tem pra nós, sabe? Então sempre que a gente erra, que a gente se afasta dos caminhos dele, ele tá lá com o braço estendido pra gente retornar, tá ligado? Isso é através de uma conversa sincera, através de oração também. Forte. E a oração que traz mudança, que nem a gente tava falando. Então, ele tá lá disposto, essa é a alegria dele, sabe? A gente pensar nisso, pelo menos eu fico até meio arrepiado, cara, porque é isso. Quantas vezes também eu me encontrei nessa situação de, cara, diante das coisas que eu fiz, eu não mereço falar com Deus. E realmente não merece, né? Mas através da obra regeneradora de Jesus Cristo, a gente pode ter esse contato pelo sangue derramado de Cristo Jesus, que tira a culpa. Isso, cara, é importante. A gente até vai gravar um podcast sobre perdão e tal. A gente pode falar sobre pecado, por exemplo. Mas sobre a salvação. Sobre salvação. Cara, mas isso é muito importante, eu acho, a gente citar. Que, cara, o maior pecado que qualquer um já poderia ter cometido, já foi cometido por todos, que culminou na morte de Jesus Cristo, o Deus, o Filho unigênito, 100% Deus, 100% homem. Então, assim, cara, nós estamos perdoados pelo sangue de Cristo, sabe? E é isso que nos motiva a agir diferente, não o inverso, sabe? A gente não age diferente para ser perdoado, a gente age diferente porque a gente foi perdoado. Exatamente. E aí, se a gente olhar para a criação, é justamente isso, né? A gente citou isso também no nosso podcast sobre vida devocional. Quem não assistiu, assiste aí. Vai estar um card aí no final aí para você assistir. Dá para colocar um card aqui também. Muito trabalho eu tô dando pra gente, né? Para com isso. Mas é isso, tipo, desde o início da criação, ele planejou se relacionar com a gente, ele planejou ouvir a gente. Ele falava diretamente com Adão, cara. Imagina o privilégio que Adão tinha de ouvir Deus diretamente, de conversar diretamente com Deus. E às vezes a gente fica pensando isso e não pensa que a gente também tem esse privilégio de falar diretamente com Deus. A gente acha que, não, Moisés falava com Deus lá, Adão falava com Deus, Abraão falava, mas a gente tem esse poder direto de falar com Deus. Os apóstolos falavam com Jesus. Para os apóstolos era mais fácil, tinha Jesus lá do lado. Mas nós temos, a Bíblia fala que Deus deixou o Espírito Santo como um consolador, e é justamente através do Espírito Santo que a obra da mudança acontece nas nossas vidas. Mas isso a gente precisa da oração, a gente precisa buscar essa mudança em oração, né? A gente precisa clamar por essa mudança. E aí, eu acho que é legal para emendar nisso, é a questão do tempo, né? Da gente saber esperar nessa questão, esperar a oração, o tempo certo de que as coisas de Deus acontecem, né? Sim, cara, total. E um ponto antes só, o próprio Cristo fala que quando ele ascender aos céus, aquele que ele vai deixar com nós, ele faz parte de nós, tá com a gente, dentro de nós, em todos os lugares. Então, é maior do que ele ainda, é o Espírito de Deus em nós, sabe, cara? É um privilégio muito, muito maior, é que talvez a gente seja muito acostumado com as coisas visíveis e palpáveis, né, desse mundo, e acho que a gente não experimenta. Eu acho que a gente já conversou isso uma vez, de o quanto a gente se permite experimentar as coisas de Deus, sabe? É o quanto a gente se aprofunda, o quanto a gente está disposto. Eu tenho uma história disso. Eu ouvi, acho que algum pastor, eu não me lembro ao certo, não vou dar créditos para alguém para eu não errar, mas ele falando, né? Ele fez uma analogia, né? Que a gente é tipo alguém que está à mesa, tá à mesa com Deus, uma pessoa que está à mesa com Deus, só que tá pegando as migalhas que caem no chão, não comendo com ele. E na verdade Deus nos chama para estar ali, né? Para que ele possa realmente, para que a gente possa realmente viver o que ele tem pra gente, né? Que a gente possa conhecer essa plenitude, né? Então às vezes a gente se contenta com a migalha que cai, que pra gente já é muito mais do que a gente merecia.
mas na verdade Deus tem uma plenitude ali muito maior para nós, né? Com certeza, cara. E agora, entrando no assunto que vocês tinham falado de tempo e tudo mais, a Bíblia é muito clara em dizer que se você pedir, vos será dado. Então, a gente tem 2 pontos. Então, o que é quando a gente ora e não acontece exatamente o que a gente quer? Ou a Bíblia está errada, ou nós estamos orando errado, tá ligado? E eu acredito que seja o número 2. Então... Esse é um corte bom. A Bíblia está errada. Um corte forte. Então, se a gente está orando errado, então o que seria orar errado, sabe? Eu acho que toda oração, pelo menos eu tenho lido a respeito disso no caminho lá do discipulado e tal, na nossa igreja. Eu acho que toda oração sincera e uma oração realmente efetiva, que eu busco ali algo da vontade de Deus, ela começa pensando em Deus e no que é da vontade dele, né? A gente coloca as nossas urgências de lado, talvez um pouco, a gente coloca os nossos pedidos de lado, a gente começa a pensar sobre a vontade de Deus. Eu acho que a partir disso a gente consegue começar a agir de maneira que vai de encontro com isso, a gente começa as nossas necessidades, os nossos pedidos se voltam para o que condiz com a vontade de Deus. Então, esse processo também, cara, da gente, às vezes, ajoelhar para orar em solitude ali e esperar, cara, espera um pouco, sabe? Tenta escutar também o que Deus tem para dizer. Tem uma frase que fala que, às vezes, eu não vou lembrar de quem é, mas de um pregador, esses dos pais da Reforma, né? Ele diz que ele achava que orar era sobre pedir coisas, falar coisas. E depois que ele começou a orar bastante, ele entendeu que era sobre escutar, tá ligado? Sobre escutar a Deus, escutar a vontade dele. Então, acho que isso, se você tiver isso em mente, já é um caminho muito mais claro para você orar de maneira correta, vamos dizer assim, de maneira que realmente vá de encontro com a vontade de Deus. Porque é isso, cara. Uma vez que a gente entende que tudo é para a glória de Deus, e entende de verdade isso, a nossa oração vai ser nesse sentido, ela vai buscar isso nas suas ações, os nossos tipos de pedidos vão se voltar a isso. Tá? E a Bíblia, talvez, em um dos maiores feitos que a gente vê nela, né, que é a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a gente vê Jesus ali em oração com o Pai, pedindo justamente isso, né? A gente consegue ver Jesus aplicando isso na prática. Ele fala assim: Deus, ô Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus sabia o que viria a acontecer com ele. Só que ele completa, né, a oração dele falando, mas que seja feita a tua vontade. Eu acho que é justamente isso que você estava falando. A gente tem que focar nessa questão de, cara, eu posso pedir muitas coisas, eu posso desejar por muitas coisas, eu posso planejar muitas coisas, mas eu tenho que saber que, cara, minha vida, ela já foi comprada por um preço que eu não vou pagar de volta. Então, essa minha vida já foi comprada, então eu tenho que viver para a glória de Deus. E aí, que a nossa oração tenha que ser parecida com a de Jesus, né? Que a gente possa, eu quero isso, se possível eu quero morar em tal lugar, se possível eu quero fazer tal coisa, mas Pai, que seja tudo para sua glória, que se eu tiver que morar em tal lugar, que eu possa te glorificar através da minha vida naquele lugar. Se eu precisar trocar de trabalho, Pai, o Senhor sabe as minhas necessidades. Então, isso vai muito da nossa confiança também, né? A oração, acho que um aliado ali com a oração é a confiança, né? A gente confiar em Deus, né? A gente conseguir ter um coração de quem descansa, de quem fala assim, cara, eu tô fazendo aqui a minha parte de orar, de pedir, mas assim, que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Se Deus falar assim que não, eu não vou trocar de trabalho, eu vou ficar nesse trabalho, então que a minha oração seja, Senhor, então me ensina o que eu tenho que aprender nesse trabalho. Sim. Senhor, me ensina ou me faz com que eu entenda o que eu preciso fazer aqui, me use do jeito que o Senhor quer. Então, quando a gente tem esse coração, como foi o de Jesus, Deus, afasta de mim esse cálice. Deus, eu preciso de tal coisa. Mas, assim, acima de tudo, que seja feita a sua vontade, né? Que a sua vontade sobre a minha vida seja feita. Então, acho que complemento o que você falou legal. E eu acho que é muito importante pra gente isso, a gente entender essa questão, né? E a confiança a confiança e esperar em Deus, eu acho que é essencial. Sim, e eu acho que o grande mal nosso, cara, da nossa natureza, é acreditar que a gente conhece os caminhos bons para nós mesmos. Então é acreditar, às vezes, que nem você deu exemplo de emprego. Eu tô nesse emprego, não tô feliz. Se eu estiver naquele outro, aí sim eu vou estar feliz. Então a gente acha por A mais B que a gente sabe o que é melhor pra gente, entendeu? Tipo, esse é o grande mal, cara. A gente acha que, não, eu ganho X, mas se eu ganhar Y, aí sim as coisas vão andar pra frente.
Quando, cara, o nosso chamado é agora, é para agora, sabe? A nossa missão é para agora. A gente tem que viver o melhor da vida, que é na glória de Deus, agora, não quando tiver numa situação X ou Y, sabe? Tipo, e eu acho que isso, quando a gente vai tendo esse entendimento, vai transformando também o nosso contato com Deus, as nossas orações, sabe, cara? Entender que, pô, eu estou vivendo isso agora, porque, cara, eu estou vivendo isso agora, ponto, entendeu? Então, o que é daqui pra frente é da vontade de Deus, e é o melhor, sabe? Mas a gente sempre acha que a gente tem o melhor caminho na palma da nossa mão. Acho que é do ser humano, né? Do ser humano, cara. Coração caído do ser humano. Ser humano falho. Mas eu penso muito nisso também, cara. Tipo, como a gente acha que a gente tem um controle sobre as coisas, né? Como a gente tem confiança. Isso atrapalha diretamente no nosso tema de hoje, que é a oração. A gente acha que as nossas escolhas são boas, os nossos caminhos são bons, mas, cara, quantas pessoas tomam decisões sem consultar, sabe? Tipo, é uma coisa que eu sempre penso assim, né? Cara, eu preciso tomar uma decisão. Cara, a minha primeira coisa, agora principalmente nesse último ano, que foi o ano do casamento, tinha muitas decisões. Que casamento? Meu casamento com a dona, minha digníssima Isabela. Boa. Que só tem que casamento. Que não, você pode ser um casamento de outra pessoa. Casamento. Não, meu casamento nesse último ano, então assim, a gente teve que decidir muitas coisas, né? Então, decidir onde a gente ia morar, decidir onde era, o que a gente ia fazer, como que a gente ia cultuar. Tinha muitas decisões a serem tomadas e acho que o que mais auxiliou a gente e o que mais fez com que a gente entendesse realmente a vontade de Deus pra gente foi a oração, cara. Foi buscar em Deus uma resposta, cara. Eu posso compartilhar até a experiência que eu tive. Recentemente eu saí do ministério de pré-adolescentes da nossa igreja. Mas eu saí muito feliz e contente por tudo que eu vivi, porque por um tempo até eu estava me culpando, tentando achar desculpas para não sair. E na verdade eu estava tentando negar a vontade de Deus na minha vida. E aí eu não estava orando nessa época por isso, né? Por sair. Deus, eu preciso sair, eu tenho que ficar, o que eu faço? E isso estava me gerando, e eu acho que isso é uma consequência da nossa de não ter uma vida de oração. Não ter essa vida de oração, você gera ansiedade no seu coração, total. Você gera angústia, e eu estava muito angustiado com essa situação, porque assim, eu sou apaixonado por adolescentes, pelo ministério, eu fiquei lá quase 4 anos, então eu vivi muitas coisas. E assim, eu tinha uma paixão muito grande e eu estava muito apegado a isso. Eu não queria ouvir Deus falando, eu estou te direcionando para outra coisa. E, cara, falando com um amigo pastor, era até pastor lá do nosso ministério de pré-adolescentes, não é mais hoje, mas ele já foi, que é o Yohanan. Um abraço pro Yohanan, que também é um dos nossos fãs. Nosso podcast está chegando lá na Itália, ele está assistindo tudo lá. Então, um abraço pro Yohanan. E ele me falou, cara, e o seu coração? Você está no centro da vontade de Deus? Você tem buscado orar? Ele falou assim, você tem orado por isso? Eu falei assim, caramba, mano, eu tenho orado, mas oro por tudo e não tinha orado exatamente por isso, né? E foi quando eu comecei a orar por isso. Deus, independente de qual seja o desejo do meu coração, me direcione segundo o seu coração. Se for para eu continuar, que o Senhor me mostre que eu devo continuar, e aí eu agirei da melhor forma para te gloriar. Se o Senhor falar para mim que eu tenho que sair, eu vou sair e o Senhor vai me direcionar para onde eu tenho. E é isso. Depositou a confiança em Deus. Totalmente. Aí minhas orações com a Isabela eram orações de confiança, falando assim, Deus, tá nas suas mãos, o que o Senhor quer? E, cara, foi maluquice, uma semana atrás da outra, no devocional, na oração. Cara, a oração, tanto que ela acalmava a nossa ansiedade nesse sentido, quanto ela dava paz pra gente, era uma coisa de absurda. Viver isso é um absurdo. E Deus veio confirmando, falando, cara, eu estou te direcionando para outra coisa, eu estou te direcionando para você se fortalecer, para você cuidar do seu lar, para você investir no seu lar. Então, assim, a gente entendeu de Deus através da oração. E aí é uma das vezes a qual Deus na minha vida me respondeu assim num curto prazo. Então, eu fiquei umas 3 semanas orando por isso e eu pude ver Deus através de outras pessoas vindo me confirmar realmente ou qual que era o direcionamento dele, sabe? Então, umas pessoas chegavam para falar comigo do assunto, falavam, cara, eu acho que para você o ideal é isso, acho que, cara, a Bíblia ensina a gente a isso, o nosso primeiro ministério é a família, a gente tem que focar. Então, cara, quando eu fui ver, Deus estava respondendo a minha oração. Então, é muito importante que a gente tenha essa confiança nele. Mano, e esse lance da ansiedade, a gente já falou, mas acho que cabe falar de novo, ainda mais nesse episódio. Mano, a Bíblia é clara
que não tem porquê e não é pra gente andar ansioso, sabe? Com o nosso coração. Sabe quando parece que o coração vai apertando assim? E aí é uma questão que você não se sente cômodo, às vezes o relacionamento com alguém ou com alguma instituição, enfim. Esse não é o propósito, e é na oração que Deus vai trabalhando e tirando a ansiedade do nosso coração. É conforme a gente vai nos debruçando diante dele e contando com o coração de criança, com honestidade, confiança, que ele vai trabalhando, tirando a ansiedade de nós, sabe? Quando a gente vai se derramando sobre ele também derrama sua graça sobre nós, e a gente pode andar sem o coração ansioso, cara. É impressionante. E assim, tudo é passível de uma oração, sabe, cara? Ore sobre tudo, ore sobre coisas ordinárias do dia a dia, coisas simples. Às vezes você tá no metrô, ora por alguém que tá ali, você tá caminhando, ora por todas as coisas. E eu acho que é muito interessante isso, quando a gente tem essa mania, vamos dizer, esse costume, faz parte da nossa vida, a oração. E eu acho que dá pra gente entrar num tema polêmico, mas que com certeza você vai concordar comigo, que é a falta da centralidade das orações na vida do cristão moderno. Cara, como a gente ora pouco, tá ligado? Como a gente passa pouco tempo orando. Até tem uns cortes da gente falando de pessoas que oram 5 minutos, acham muito tempo e tal. Cara, quando a gente vai ver os grandes pais da fé, os caras oravam 3 horas por dia, oravam 2 horas por dia, e assim, considerava pouco, sabe? Tipo, e a gente ora, cara, 5, 15 minutos. A oração, Deus abençoe o meu dia, amém. Cara, sabe, tipo, como a gente ora pouco, eu acho que isso é uma coisa que tem acontecido muito, você não acha? Tipo... Cara, eu acho que até por mim eu posso falar. A minha constância na oração, eu desenvolvi isso, veio de um pouco tempo pra cá, cara. Eu também tinha muito... E eu não sei, acho que eu posso falar muito pela questão, talvez, da preguiça, uma questão de você ser superficial. Eu não entrava fundo nas orações, pô. Minha oração era básica pelo meu dia, abençoe, amém, e acabava. E, cara, quão prazeroso é você ter uma vida de oração a qual você dedica tempo a essa oração, sabe? A qual você realmente fala tudo o que você tem pra falar. Então, pô, você fala sobre o seu casamento, você fala sobre o seu trabalho, você fala sobre as suas amizades, você pede por perdão, você libera perdão, você... Cara, tantas coisas. Rasga o coração, cara. Rasga o coração. Exatamente isso é o que gera mudança nas nossas vidas. E escuta, né, cara? Depois de pedir tudo isso, a gente escuta, mano. Tem um tempo ali de escuta e da vontade de Deus, sabe? Ele vai trabalhando no seu coração, ele vai te mostrando ali através da sua mente. Uma oração com o coração rasgado, ela traz transformação, cara. Rasga o coração. Esse é uma frase, um fato, cara. Se a gente rasgar o nosso coração diante de Deus, se a gente colocar tudo e depositar uma confiança nele, realmente falar tudo pra ele, cara, isso traz uma transformação totalmente radical na nossa vida, cara. A gente começa a viver, tipo, totalmente diferente, assim. Você começa a enxergar o mundo de outro jeito, né? Acho que testemunho também, que acho que é o nosso maior foco, é contar um pouco dos nossos testemunhos, cara. Eu tinha falado da vida devocional, de sair, ouvir uma música na hora que eu vou pro trabalho. Cara, tem que ser rotina minha de manhã, quando eu tô indo pro meu trabalho, fazer uma oração. E, cara, eu vou orando por tudo que dá até chegar lá. Eu chego lá e falo, Deus, cheguei. Depois eu continuo. E aí não tem problema, gente. A gente fica nisso. Ai, mas minha vida é muito corrida, mas eu tenho muito trabalho, mas eu estudo, trabalho. Isso é um engano, né, cara? Isso você tá se enganando, porque a gente tem tempo pra isso e nós devemos ter tempo pra isso. Então, cara, se você pôde orar 5 minutos de manhã, você ora 5 minutos. Deu um almoço, você tá lá, pô, tá no almoço sem fazer nada, por que você não vai, tipo, em vez de assistir uma série, em vez de trocar Mano, 5 minutinhos, dá uma lida na Bíblia, faz uma oração. Cara, à noite, devocional é parceiro da oração, cara. E a Bíblia é clara de que, na verdade, é pra gente orar em todo o tempo. Então, às vezes não é só quando tem uma pausa, mas que você fala assim, uma oração pronunciada, mas, cara, internamente a gente pode estar o tempo todo em oração, sabe? A cada coisa, a cada momento, a cada frase de um amigo nosso, a gente pode orar para aquela pessoa, depositar bênção sobre a vida daquela pessoa, e isso acho que é um tema forte quando a gente fala do porquê será que hoje em dia ora-se tão pouco, sabe, ainda mais entre os jovens. Eu digo assim por mim, eu quero chegar, cara, no nível que eu ore assim, tipo, 2 horas, tá ligado, por dia, eu quero muito mesmo, tô longe disso, sabe, e eu acho que, por exemplo, uma coisa que faz a gente orar
principalmente na oração de intercessão, quando você ora em favor de alguém, é empatia, mano. Empatia. A gente sabe que Cristo nos chama a isso sobre a vida das pessoas, o amor, a empatia pelo próximo, sabe? Eu acho que naturalmente, quando a gente vai criando uma empatia, quando a gente alimenta essa empatia pelas pessoas, por aqueles que estão próximos, por aqueles que estão talvez longe, isso culmina, cara, um amor, uma paixão por essa pessoa, pela vida das pessoas e a proximidade delas com Cristo. Isso naturalmente nos leva a orar por essa pessoa, sabe? Então, se a gente não tem orado por pessoas, se a gente não tem orado por pessoas não cristãs para alcançar que elas conheçam o Evangelho, talvez seja porque a gente não esteja tendo muita empatia pelas pessoas, sabe? Não esteja realmente amando o próximo. E eu digo por mim mesmo, cara, o quanto eu sou falho nisso e o quanto eu realmente... eu tenho que me aprofundar ainda muito mais, mano, assim, cara, se você ama uma pessoa, você vai orar por ela, cara, porque esse é o natural, o melhor que a gente pode fazer, sabe, as grandes obras que a gente tem descritas na Bíblia, a maior missão, o maior alimento das missões dela foram a oração, sabe, isso é inegociável, cara, é inegociável. Então como que a gente consegue orar tão pouco, cara? Eu fico abismado, cara, olhando a mim mesmo, assim, até. E conversando com outras pessoas, eu já tive esse tipo de conversa e eu já ouvi diversas coisas, né? Tipo, eu tenho vergonha de orar em público, eu tenho vergonha de falar pra Deus. Ora em mente, cara, ora em mente. Tá ligado? E assim, é estranho, pô, a pessoa não tem vergonha de muitas coisas, mas tem vergonha de falar com seu pai, sabe? Tipo, qual é o problema de você só falar? Tipo, as pessoas, e talvez também criam, eu já ouvi isso também, né? Criam um ideal, né? Nossa, que oração bonita que aquele pastor faz. Eu não vou orar daquele jeito, então eu oro meu básicozinho aqui. Mas, na verdade, não tem uma maneira certa de orar um negócio bonito e tal. Mas as pessoas ficam com essa vergonha, né? Tipo, não, aquela pessoa era bonita, eu não vou orar desse jeito. Então, aí as pessoas são rasas, elas não se aprofundam. Enquanto, na verdade, a pessoa que está orando bonito, e não é nenhuma questão de orar bonito, a pessoa ela apenas está se aprofundando, né? Exatamente, cara. Na necessidade que ela tem, aprofundando na necessidade em empatia que ela tem pela outra, que a outra pessoa precisa. Então, assim, quem tá orando ali, quem consegue chegar nesse nível de oração de muitas horas e consegue se conectar com Deus dessa maneira, é uma pessoa que tá se aprofundando em conhecer a Deus e ouvir de Deus, né? Mano, é isso. E isso de pessoas que oram bonitas, cara, isso é vocabulário de oração, cara. É conhecer a Deus. Isso é a leitura da palavra de Deus que vem de uma vida devocional, tá ligado? Quando você ora bonito, vamos dizer assim, cara, isso é construção de vocabulário de oração, cara. Isso é ler salmos, isso é ler, tipo, Você não ora, não ora nunca e tá reclamando. Pois é, cara. Tipo assim, se você se aprofunda na leitura, você vai ter vocabulário de oração, você vai conhecer ao Deus que você está orando, intercedendo, você vai conhecer exemplos de coisas que Deus já intercedeu na história da humanidade, e isso serve de inspiração para o momento da nossa oração. Tem muitas pessoas que ficam naquela... tem cacofobia, eu acho que é quando você repete a mesma palavra sempre, pai, isso, pai, por favor, nos abençoe, pai, e fica repetindo a mesma coisa, porque não tem um vocabulário de oração, cara. Não tá se aprofundando na leitura da palavra, tá ligado? E eu acho que isso é muito louco, cara. E eu, falando sobre o que você tinha comentado em relação à empatia, é um dos modos de oração muito importante que a gente tem que trazer como hábito para as nossas vidas, né, cara? A gente orar pelo próximo, cara. É muito importante mesmo. É o principal, cara. Porque o Evangelho é sobre isso, é sobre alcançar pessoas, entendeu? Então, se a gente... A graça, quando a gente fala de graça de Deus, a gente ter recebido ela é muito importante, mas a gente distribuí-la é mais importante. A ideia é a missão do Evangelho, a gente distribuir a graça que a gente recebeu de Deus para o próximo, tá ligado? Como mendigos que sabem onde tem comida, a gente indica para outros mendigos onde há pão de vida. Isso é o Evangelho. Totalmente. Essa é a missão do Evangelho. E é muito importante porque, assim, cara, quantas vezes você já não esteve num buraco a qual você não queria orar e, cara, as coisas aconteceram e, cara, mediante oração. Se você não tá conseguindo orar, tem alguém orando por você, cara, sabe? Isso é muito louco, velho. Isso é muito louco. Imagina você pensa assim, tipo, caramba, tem alguém orando por mim. Isso é muito poderoso, e isso tá gerando mudança na minha vida. Por mais que eu esteja fracassando nessa área, por mais que eu não esteja buscando, tem alguém orando. E isso é a importância de você ter bons amigos. Amigos que te aproximam de Deus, amigos que querem conhecer mais a Deus. Por quê? Porque por mais que você possa estar numa fase difícil, e nós vamos ter altos e baixos durante a nossa caminhada cristã, é normal que a gente tenha altos e baixos, que a gente passe por mais dificuldades, que a gente tenha um momento mais tranquilo,
Mas se a gente está cercado de pessoas que têm o mesmo foco, que é a glória de Deus, que entendem a importância da oração, quando o dia que eu fraquejar, tem alguém que ainda assim vai estar orando e pedindo por mim ali, sabe? Então, é muito importante que a gente tenha essa empatia para que a gente olhe pro nosso irmão e fale assim, caramba, mano, eu não sei se ele tá orando, mas eu vou fazer minha parte de orar por ele, sabe? Que a gente possa ser essa pessoa pela vida das pessoas. Exatamente, sabe, é necessário que a gente seja esse tipo de pessoa. Como você falou, a obra da graça, a redenção, o evangelho é levar, né? É o id. Então, assim, que, pô, cara, eu posso não fazer o maior efeito visual, humanamente falando, assim, na vida da pessoa, não pode, o que eu faço não pode surgir efeitos na vida daquela pessoa, mas a oração que eu faço, com certeza surge efeito, cara. Isso é fato, então, mano. Tem muitos testemunhos, a gente, posso falar da minha mãe também, assim, tipo, eu fui pra igreja primeiro, né, então também testemunho forte, tipo, fui pra igreja primeiro com os meus tios e tudo mais, e eu lembro que, tipo, chegou numa determinada época, assim, eu pedia, então, tipo assim, na escolinha, que é tipo Kids. Isso você tinha quantos anos? Na minha época, eu tinha 9 anos, 10 anos. Assim que meus pais se separaram. Aí a gente ficou. Comigo foi assim também, cara. Eu comecei pra igreja depois que os meus pais se separaram também. A misericórdia de Deus é muito boa nas nossas vidas, né, cara? Tipo, no momento em qual a gente mais precisava, Deus veio nos confortar. Então, a gente. E aí eu lembro até hoje disso, cara. A professora que tinha lá. Era Letícia o nome dela. Era professora assim, ela tinha uns 18 anos, era nova também. Mas a molecada era criança, 9, 10, 8 anos assim. E ela sempre fazia isso, né? Pedidos de oração. Tinha a questão dos pedidos de oração. E, cara, eu sempre pedia pela minha mãe. Porque quando os meus pais se separaram, isso aí foi algo que mexeu comigo. Eu me sentia muito numa responsabilidade, cara. Eu me cobrava muito, assim, de ser responsável pela minha mãe e pela minha irmã. Tipo, eu tenho 10 anos, mas eu sou um homem. Eu vou ter que ser responsável por elas, de alguma maneira. E eu chegava na igreja, quando ela falava disso, de pedido de oração, eu falava, caramba, mano, eu vou ter que pedir pela minha mãe. Pedia pela minha mãe e pela minha irmã. E assim, não foi do dia pra noite, de uma hora pra outra, mas com o tempo, cara, minha mãe começou a ir pra igreja. Então, pô, a importância da oração pelo próximo, né? Então, assim, cara, eu vejo quão grande foi o amor de Deus, assim, a misericórdia dele pela minha mãe, sabe? Tipo, eu olhar e falar assim, caramba, mano, eu dava o nome da minha mãe lá na listinha, tipo, e depois de muito tempo, assim, ela foi pra igreja. A persistência, isso, né, cara? É uma coisa absurda. Isso eu já tive também altos e baixos nesse sentido de orar por pessoas e aquelas pessoas estarem numa situação que não era uma situação legal, assim, de estar em Cristo, na minha própria família também. E eu confesso que algumas vezes, quando você ora pela vida das pessoas, de uma pessoa em específico, assim, próxima a você, e aquela pessoa, você não enxerga, né, uma transformação, ela continua em caminhos que não são caminhos de vida, são caminhos de morte, cara, é desafiador, mano. É muito desafiador, sabe? Tipo, às vezes você perde a esperança se você não estiver plenamente consciente do que você está fazendo, e aí depois sempre comigo acontece, vem uma porrada assim no sentido de, cara, persista. Cara, persista, é no tempo de Deus, é segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a salvação para os seus filhos, então persista, cara, uma questão de tempo, uma questão de Deus já tá trabalhando, sabe? Cara, quantas vezes também trazendo as orações ordinárias, assim, por coisas ordinárias, antes de eu acabar minha oração, assim, por uma coisa besta, Deus já tinha atendido ela, tá ligado? Eu vou dar um exemplo muito besta, assim, mas é o nível que eu falo de orar pelo ordinário, né? Eu tava pensando muito, escutando algumas pregações sobre ter um coração servil no dia a dia. Então, você tá no metrô, alguém precisa de ajuda, você vai ajudar. Tem uma senhora, você levanta, deixa eu sentar. Então, no seu dia a dia, e aí onde você também cria oportunidades de, mano, às vezes pregar até o evangelho, tá ligado? Se você tem esse coração disposto, assim, no dia a dia, e aí eu lembro que eu tava orando por isso, eu tava pensando nisso e tal, e aí passou uma senhora assim, sabe, mano, metrô assim na Luz aqui em São Paulo, cara, são milhares de pessoas, assim, quando você vai pegar uma baldeação de uma linha para outra da Luz e tal, e aí passou uma senhora, mano, e eu orando, olhei de relance assim e não fiz nada, tá ligado? Tipo, ela tava parecendo meio perdida, mas foi muito rápido. Aí eu fiquei assim, caramba, eu oro pela parada e quando acontece eu não faço nada. Aí eu orei, tipo assim, eu orei pra, tipo assim, Deus, coloca uma pessoa aqui precisando de ajuda pra eu ajudar ela. Aí antes de eu acabar já tinha mais uma senhora perdida. Agora eu vou ajudar. Eu fui lá e ajudei a pessoa, tipo, antes de eu acabar a oração já tinha acontecido. Um exemplo besta, mas é disso que eu falo. Mano, ore pelo ordinário, cara, pelas coisas simples, sabe? Começa
começa por aí. Cara, que maluco. Eu tenho experiência dessa semana disso, sabia? Tipo, também nessa mesma pegada, assim, tipo, ordinária, mas, tipo, assim, pra mim foi, caramba, tipo assim, eu terminei agradecendo a Deus. Eu tava viajando, né, a trabalho essa semana, tava lá em Natal, e aí eu consegui aproveitar um pouco a praia, né, tipo, consegui ficar um tempinho lá na praia. Porque meu chefe não ouça isso. Você aproveitou. Vai, deixa pra lá, vai, continua. Tá bom, mas beleza. Eu tava lá e aí, tipo, passou primeiro por mim um menino fazendo plantinhas, assim, com mato, assim, tipo, fazendo uma rosa, tipo, origami com mato. E aí ele passou por mim assim, aí eu falei, não tenho nada hoje não e tal, só ignorei. Aí na mesma hora eu olhei assim, Deus já... Espírito Santo na minha cabeça, assim. E aí, você não tem que ajudar? Eu fiquei assim, caramba, Deus. Por que eu fiz isso? Me ajuda a ajudar o próximo, me ajuda a ter isso. Cara, eu juro pra você, eu fiz isso daqui, aí eu olhei assim pra frente, antes de dois moleques chegou assim, ô tio, posso te apresentar isso? Aí eu fiz assim, não, me apresenta. Cara, aí os moleques, sabe? Escutar, ter uma disponibilidade, mano. E foi muito legal, porque assim, nisso... Cara, eu pude conversar com os moleques ali uns 10 minutos, tipo, moleque de 10, 12 anos, que é a faixa etária que eu gosto de trabalhar também assim, já tive uma experiência legal com isso, e, cara, pude, falar muito sobre a família deles, falar sobre eles depositar a confiança deles em Deus, falar assim, cara, eu sei que a situação não é fácil. Dessa que você prega, cara, mano, e aí eu terminei assim, falei, caramba, Deus, eu tenho que ser mais... empático com as pessoas, porque isso faz com que eu pregue realmente. Então a pessoa se abre, até uma maneira da pessoa abrir, né? Às vezes a gente fica pensando, eu não vou pregar o evangelho porque as pessoas não vão receber. Claro, pô, você já chega jogando no peitão da pessoa. Cara, seja empático, seja simpático. Ouça, exatamente. Cara, eu acho que pra aqueles moleques foi a mais de legal eles ter, tipo, alguém que tava ouvindo e interessado na vida deles, tá ligado? Tipo, eu queria ter tido algumas pessoas interessadas em me ouvir quando ninguém me ouvia, sabe? Tipo, em falar conselhos legais. Sim, tipo, cara, ora a Deus que ele pode te ajudar, cara. Foi o que eu falei, tipo, a mãe dele tava preocupada porque não tinha porque a mãe dele deixou. Eu falei, cara, ora a Deus que sua mãe vai achar... Cara, cara, é no dia a dia, mano. No dia a dia. E é isso que é isso que importa, cara. É isso que importa, fazer o bonito lá na frente, no púlpito, orar bonito lá, cara, não leva ninguém pro céu, cara. O que vai levar salvação pras pessoas é o nosso dia a dia, a nossa... é o discipulado testemunho. 1 a 1, sabe, cara? Você tem um tema que talvez a gente trate no futuro, que é a influência das pessoas e tal. Cara, isso é muito legal e tudo mais, mas... isso alcança a pessoa de maneira superficial, né? Tudo bem, assim, talvez uma primeira palavra, mas o que transforma a vida é o discipulado 1 a 1. Cara, é você falar com pessoas pessoalmente, é você testemunhar pessoalmente com pessoas, através de você tendo uma atitude solícita, de você tendo o coração quebrantado, de você, talvez, perdendo um tempo que você vai fazer outra coisa para escutar uma outra pessoa. É através disso que realmente a gente consegue espalhar o evangelho, sabe, cara? E ter uma vida de oração é isso, é você ter confiança e paciência, cara. Porque nem sempre... E aí é isso, acho que a gente pode voltar naquela pergunta que você fez, de a Bíblia tá errada ou a gente tá orando errado? Muitas vezes a gente tá pedindo errado, cara. Tipo, Deus tem um plano pra gente e às vezes a gente tá pedindo errado. Então a gente tem que entender isso também. Mas Deus não responde as minhas orações e é porque Ele não gosta de mim. Não, cara, talvez você esteja pedindo uma coisa que Deus sabe que não vai ser bom pra você. Ou talvez você esteja pedindo uma coisa que Deus sabe qual que é o momento certo para que isso aconteça na sua vida. Sim. Que não é agora, que pode ser daqui a um tempo. Ou que possa ser agora, como essas questões ordinárias. Orei para ter oportunidade na hora. Cara. Mas tem coisas que são muito importantes. Deus, eu quero um dia fazer alguma coisa importante, relevante. Cara, isso daí vai com o tempo. Deus vai... Cara, é uma oração que a gente tem que ter e aí é isso. A gente ser paciente, a gente confiar em Deus que Ele nos ouve e a gente esperar em Deus, confiar e esperar mesmo. Falar, pô, Deus, está nas suas mãos e perseverar, na verdade. Não era esperar a palavra perseverar. Perseverar. Acreditar de que Deus realmente está ouvindo e que, cara, não perder o ânimo. Não falar assim, já orei 2 semanas sobre isso, Deus não falou nada, desanimei. Não, cara, continue orando, continue buscando, continue apresentando a Deus os seus desejos, as suas angústias, as suas... Tudo, cara. Apresenta tudo. Mano, isso é fé. Quando a gente pega a palavra fé, na origem dela, ela não era uma palavra utilizada para fenômenos religiosos apenas.
Surge Sim. uma palavra quando você acredita em alguém, quando você confia que algo vai acontecer. A palavra fé, dentro do que a gente entende de fé cristã, do cristianismo, é acreditar que Deus é por nós, sabe? Acreditar que não é simplesmente um criador, que ele fica lá brincando com as pessoas, mas acreditar que não, cara, Deus tem um coração bondoso, através da sua obra redentora de Cristo Jesus, que se tornou um Deus, tão palpável que existe na nossa história, dividiu a nossa história a partir antes e depois dele. Através disso, é um Deus que ele é por nós, ele tem misericórdia e amor por nós. Então, fé é crer que Deus é por nós, sabe? Então, é isso, cara. E até falando de quando a gente fica com esse medinho de falar de Deus, de pregar a palavra em situações corriqueiras, isso eu acho que faz parte, cara. A nossa oração não deve, talvez, ser para me faça perder esse medo, porque daí também a gente quer tudo ao nosso modo, sabe? Tipo, não, eu quero fazer, mas eu quero fazer se eu não tiver com medo, se for a situação ideal, se for da maneira mais agradável a mim possível. Cara, às vezes não, às vezes é diante do medo, é diante do desconforto. A nossa oração tem que ser, Deus, apesar do medo, apesar do desconforto, que eu faça a tua vontade. E quando a gente rompe isso, cara, isso é o seguinte, é muito básico, isso é fé, é a gente deixar de acreditar em nós mesmos, entendeu? É tipo assim, você pensa assim, eu não, porque a mente humana às vezes fica pensando, eu não sou capaz essa pessoa não vai me escutar, e não vai mesmo, cara, é o Espírito Santo que vai agir. Então, a partir do momento que você age, mesmo diante desse medo, mesmo diante desse frio na barriga, Deus, ele honra, cara, Deus, ele honra depois disso. Quando você para de confiar em você mesmo, Deus age. Quantas vezes, cara, todas as vezes que eu fui orar por alguém, e muitas vezes eu não orei por esse medo bobo, esse medo humano, de confiar em mim mesmo. Depois disso, eu pensei assim, caraca, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Parece que Deus realmente fez com que a pessoa tivesse coração para escutar. E é assim, cara, você tem que passar por esse medo, e depois disso, Deus vai te honrar, cara. Ele vai te honrar, tá ligado? Ele vai te usar. Eu vou falar. E é importante que a gente sinta esse medo, mas não o medo, o temor. É importante que a gente tenha temor pelo que a gente vai falar. Sim, Até por quê? Porque a gente está levando uma palavra séria, uma palavra de vida. Não é uma palavra qualquer. A gente não tá falando sobre qual bolacha é melhor. E é bolacha ou biscoito pra você, na verdade? Bolacha. Bolacha. Não, mas o medo que eu falo, tipo, é esse medo que nos impede, sabe? Impede, exatamente. A gente tem que ter o temor, mas a gente não pode ter medo. E é isso. Quantas vezes, cara, também, incontáveis vezes, eu tentava fazer as coisas da minha maneira. Quando eu confiava em Deus, dava muito mais certo do que eu imaginava. Caramba, eu devia ter feito isso desde o começo, como eu sou burro. E tipo assim, até hoje isso acontece. Eu vou falar, não é total, tipo, cara. não tô falando que aqui eu sou santão, que isso na minha vida não acontece. Até hoje, tipo, eu persisto em algumas coisas. Quando eu resolvo, tipo, depositar em Deus, depositar na oração, eu falo assim, caramba, velho, eu já sabia que era só fazer isso. Por que eu não fiz? Eu já sabia que eu devia só orar. E aí eu fico pensando assim, você tava falando das coisas ordinárias do nosso dia a dia, uma pergunta que me quebra sempre, tipo assim, cara, e você já orou por isso? Independente da situação, tipo assim, cara, eu falo muito com a Isabela. A Isabela sente bastante dor de cabeça, eu também sinto um pouco de dor de cabeça. E aí, tipo assim, a primeira coisa que a gente tem é remédio. Aí toma remédio, não melhora, já fica mal, aí quer médico, não sei o quê. Cara, mas você tem orado por isso também, sabe? É o básico ali da sua vida. É a primeira coisa, sobre todas as coisas. É você chegar e falar assim, Deus, tô com um desconforto nas minhas costas, isso tá me impedindo de realizar algumas tarefas. A gente sabe a mão de Deus. E toma um remédio, faz os dois. Toma um remédio, é isso, vai lá, toma um remédio, mas ora, cara. Ora, pede a Deus, cara. A gente sabe também que Deus é o médico dos médicos, cara. Deus curou um cego, não vai curar a sua dorzinha de cabeça, pô? Claro que vai. É que a gente fica nisso, né? Tem um medidor às vezes, né? Tipo, não, mas isso daqui não é válido. Nem precisa por uma oração. Isso daqui tudo não chega no nível da oração. Tudo é válido. Tudo é pra oração. Ore em todos o momento, cara. Em todo momento, todo o seu dia. Ore, mano. Esteja em oração. Ore pelas coisas bestas. Ore pelas coisas importantes. Ore por tudo. Tudo é muito importante. Muito importante também, eu acho, que a gente falar sobre a oração é a gente orar pela obra de Deus, tá ligado? Orar pela igreja, orar por tudo que ele... Cara, ele lembrou de uma outra coisa, mas vai nascer. Forte. Então, mas eu acho que é uma parada muito importante, cara. Sim. Às vezes a gente ora só por nós, e a gente realmente tem que orar por nós, colocar nosso joelho no chão, chegar no íntimo e falar, Deus, não tô aguentando, hoje o dia foi horrível, Deus, hoje meu dia foi péssimo, Deus, quebrar o nosso coração diante dele, deixar com que ele haja. E é muito importante também que a gente ore pela igreja,
pela obra de Cristo, sabe? Tipo, orar pela... realmente, nós somos co-participantes da o que obra você de Deus. falou no começo, a gente é co-participante. Então, a gente tem que orar por isso. Orar assim, Deus, cara, que as pessoas conheçam mais a Deus. Deus, que o Senhor seja mais... Tipo, que as pessoas consigam ver a sua presença no dia a dia. Disso, Pai. Me usa nesse caminho. Tipo, exatamente, se colocar à disposição e orar por isso, sabe? Muito importante a gente orar pelo nosso país, pelos governantes. Orar por coisas que às vezes a gente não fica, né? Tipo, principalmente assim, falei governantes, me vem à cabeça. Tipo, não, mas... Principalmente no nosso país que é dividido aí, direita e esquerda. Não, eu não vou orar pelo Bolsonaro, pelo Lula, tá maluco que eu não vou orar por essas pessoas? Mas, cara, se tá ali, Deus colocou ali, cara. Com certeza é permissão. Nada foge da permissão de Deus. Então, tipo assim, se Deus não quisesse, tal pessoa não estaria no poder. É simples, não tem como. E é totalmente diferente de falar assim, o enviado de Deus. Não tô falando que foi enviado por Deus, mas Deus deu a permissão para que sobre todas as coisas. E a gente tem que orar para que essas pessoas façam um bom governo, que essas pessoas sejam bons professores se é o político que eu apoio ou não, que ele faça algo bom. Eu tenho que orar, por quê? Porque é pela obra, não é só por mim, não é pelo meu ego, pelo que eu gosto, pelo que eu queria. Não, eu tô orando pela obra de Deus. Então, assim, cara, quem tá lá no governo, que seja um governador legal, que seja um presidente legal. Quem tá lá na escola, cara, que seja um professor, que Deus use esse professor, sabe? Cara, em todas as situações a gente tem que orar, principalmente por isso. Total, cara. Eu tava tentando lembrar o nome do livro que eu tô lendo, que é Celebração das Disciplinas. Eu acho que eu falei em outro podcast que a gente gravou errado o nome. Falava disciplinas espirituais, mas é Celebração da Disciplina. Que eu acho que é outro livro. Não. Esse que eu tô falando é o Celebração da Disciplina mesmo. E ele tem essa parte que ele fala sobre oração e tudo mais. E eu lembro que em discipulado, conversando com o meu discipulador, a gente estava falando sobre esse capítulo e ele traz um ponto que, mano, não era um costume que eu tinha, hoje eu tenho, cara, e assim, eu sinto uma parada muito forte quando eu oro nesse sentido, pelas pessoas, e por algumas pessoas em específico, que ele traz e que deveria ser uma coisa... parte da nossa oração que talvez a gente não ore, talvez a gente esqueça, mas é literalmente, assim como orar em favor da igreja, em favor da obra de Deus, orar contra o inimigo, tá ligado? Contra aquele que é o inimigo de Deus. Cara, isso é muito poderoso, cara. Quando você ora, mano, por uma pessoa que você vê que ela está numa situação de escravidão ali do pecado, quando você ora contra o inimigo na vida dessa pessoa, cara, te garanto que você vai ser arrepiado, cara, porque realmente é como se você conseguisse sentir um pouco da guerra que é travada espiritualmente, sabe, cara? Ore contra o inimigo na vida das pessoas, contra o inimigo. É muito importante orar também, cara, muito importante. É um costume que eu adquiri depois de ler esse livro, velho. E a mesma coisa o meu discipulador, ele falou, cara, a mesma experiência, assim, que ele não tinha, agora ele faz, mano, é uma coisa poderosa, cara. Realmente... E é muito maluco, né? Tem os extremos, né? A gente fala assim, tudo é culpa do inimigo. Sim. E tem as pessoas que, não, mas o diabo não tá fazendo nada. Cara, o inimigo realmente é real, cara. Se a gente não se preparar, e a coisa fala que a nossa arma espiritual é a Bíblia, é a oração, é a leitura da Bíblia. Isso, não é à toa. Não é à toa. Então, assim, se tá lá pra gente fazer, façam. Simples. É muito poderoso, fazer. Cara, muito poderoso. Mano, muito importante. Acho que... Não sei se você já chegou a orar, porque eu nunca tinha orado assim, tipo, assim, eu orei por tudo, mas eu nunca orei especificamente contra o inimigo na vida daquela pessoa, sabe? Nunca tinha orado assim. É poderoso mesmo. Você fala assim, cara, que experiência... Você sente a parada, velho. Surreal, é surreal mesmo. E você... Mano, e isso é até louco, eu vou te falar. Eu sou um pouco mais batista, mas o meu padrasto, ele é pastor assembleiano forte. E aí, assim, cara, e é maluquice o tanto que, assim, eu tenho cara, eu aprendi muito com o meu padrasto. Tipo, fica aí o agradecimento que ele foi um homem que, cara, mudou o meu jeito de ver a vida. Samuel, um abraço. Um abraço, Samuel. Também é outro fã inscrito aí. Obrigado por auxiliar aqui na vida do meu amigo. Cara, me auxiliou muito e, cara, eu poder ver, tipo assim, o quanto... Cara, isso era real, cara. O tanto de perrengue que a gente passou na vida, assim, junto. E era justamente por isso, cara, porque o inimigo não tava feliz não, mano. O tanto de oração pelas pessoas, o tanto de palavra que Deus dava através da vida dele, assim, pras pessoas, o tanto que ele orava pelas pessoas, cara, não é à toa que a gente passava perrengue não, pô. O inimigo tinha que tentar fazer alguma coisa pra desanimar, tá ligado? Porque, assim, era muito real isso, mano. Você falava assim, caramba, mano, isso daí é poderoso, a gente tá... descendo a porrada no diabo. Então, e a gente vê, tipo, pô, e isso, cara... Descendo a porrada no diabo. Pô, era biblada na cabeça, toma na cabeça, diabo, pra ele deixar de ser vacilão. Porque assim, mano, e é isso, é importante que a gente tenha esse hábito
E a gente vê isso, pô, porque você acha que é natural que as coisas comecem a acontecer ou dar errado. Cara, é o inimigo tentando, cara. Pô, você tá fazendo tudo legal, você tá orando por tudo, você tá indo contra ele. Cara, ele não vai te deixar em paz, não, cara. Isso também é uma certeza que a gente tem que ter. Não vai ser fácil, mas é necessário que a gente tenha essa vida. Não é fácil, mas é necessário. Então, tipo assim, é muito importante que a gente ore por isso, porque realmente cara. Realmente aí tem muitas vidas se perdendo porque a gente não tem orado o suficiente. Os cristãos não têm feito a sua parte. É o que a gente tá falando. Então, tipo, um monte de gente tá se perdendo aí. A gente tá perdendo pro diabo muitas pessoas porque a gente não tá fazendo o mínimo, cara. A gente tem que parar de achar que é muito. A gente tem que entender que o que a gente faz é o mínimo do que a gente poderia fazer. Isso é forte, velho. É isso que a gente fala, mano, do como uma geração que a gente vive, que ora pouco, cara, entende pouco o poder da oração, que é o maior poder que a gente tem, cara, através... não é tipo aquela frase, só resta orar, eu só vou orar. Cara, é a principal coisa que você poderia fazer. E nesse sentido, falando sobre a vida de pessoas, vi um vídeo do Iago Martins, que é eu acompanho muito ele. A gente curte bastante. Curto muito, cara, muitos anos já. E ele colocou assim uma reflexão. Até foi num vídeo recente dele, que se Jesus falasse assim, beleza, eu vou salvar todas as pessoas não cristãs que você orou nessa semana ou nesse mês, quantas pessoas seriam salvas? Só de você fazer essa pergunta eu já tô constrangido, pô. Tá ligado? Já isso quebra, cara. É constrangedor, cara. Quantas pessoas seriam salvas, tá ligado? Ainda bem que é uma pergunta retórica. Eu não queria falar a minha resposta, cara. Não, é constrange, cara, porque a gente percebe o quanto a gente não entende esse poder, mano. Não entende que isso é o principal foco. O poder da oração, cara. Né, mano? Cara, é o principal. Tá maluco, que poder forte, mano. A gente, é surreal, cara. A gente vai se aprofundando assim, e é muito louco a gente se aprofundando no conhecimento de Deus, e a gente vê, cara, o poder da oração, mano. Imagina, tipo, pessoas não conhecendo a Cristo, pessoas não sendo salvas, pessoas morrendo porque a gente não orou, tá ligado? A gente tem uma responsabilidade direta. Tipo, não, aquela pessoa morreu, não tem nada a ver. Cara, mas você conhece a pessoa, tipo assim... Você não precisa, é importante também, mas eu vou orar por todos os estranhos da vida. Não, cara, mas ora por quem você conhece, cara. Quantas pessoas, pra pensar aí agora no nosso vídeo, pensa assim, quantas pessoas você conhece que, cara, tá passando por perrengue, cara, que não conhece a Cristo, cara, que talvez esteja afastado. Quantos amigos seus se afastaram da igreja? Você tem orado por essas pessoas que se afastaram? Cara, eu tenho inúmeros amigos que se afastaram da igreja nessa minha caminhada cristã. Cara, quantas vezes por dia, por semana, por mês eu oro por essas pessoas? Quando eu tiro um tempo assim, é constrangedor, porque eu falo por mim. Eu mesmo, pensando agora, cara, muito poucas vezes, e tipo assim, quando eu lembro da pessoa, quando eu converso com a pessoa, eu falo, caramba, mano, essa pessoa tá afastada, vou orar por ela. E na verdade, cara, deveria ser uma rotina minha orar pelas pessoas, pelos meus amigos, tem que ser, cara. Conhecidos que se afastaram, cara. Tem que ser. Cara, a importância de você ter aquela coisa antiga, mas que funciona, uma listinha de oração, cara. Tá maluco. Cara, quando você começa a pensar nisso, mano, fica evidente que, tipo assim, não tem como orar só 10 minutos. Cara, não tem. A necessidade de oração é maior do que 10 minutos se você para pra pensar racionalmente das pessoas da sua vida, das pessoas que você conhece que estão em dificuldade, as pessoas que estão pregando o evangelho, que precisam também de oração nesse sentido contra o inimigo na vida delas. Cara, contra o diabo na vida delas, é importante. Mano, não tem como orar em 10, 15 minutos, entende? Tipo, oração, ela vai se... Abençoa todos os meus amigos. Cara. Não dá, né? Não dá, cara. Tem que ser uma oração individual por todos, mano. Então... Cara, eu gosto muito desse assunto, sou muito garoto ainda de oração, quero me aprofundar muito mais e que a gente possa trazer aí outras reflexões, indicações de leitura também. E é muito legal isso que você falou da questão, tipo, de orar por essas pessoas. Cara, é o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo que a gente pode fazer. Aquilo, é o mínimo e é o máximo ao mesmo tempo. Exatamente, é o mínimo na questão de obrigação e é o máximo tipo, a coisa mais poderosa que a gente poderia fazer por aquela pessoa. E é muito importante, cara, a gente caminhar com pessoas que nos aproximam de Deus, que tenham esse coração. É muito importante que a gente seja essa pessoa, que a gente esteja ali para ajudar as pessoas. É muito importante. Então, cara, que tema forte a gente tratou aqui hoje. Achei que, cara, fluiu demais. Você quer acrescentar mais alguma coisa ainda? Cara, eu acho que tema? É isso. Eu acho que em cima de tudo que foi falado, a gente só pode deixar até o desejo, cara, de orações, cara. Ore por nós, ore pelo projeto. A gente também ora por vocês, no sentido que o que a gente fale aqui possa agregar espiritualmente na vida de vocês.
e de maneira prática também. Então, nesse sentido, cara, vamos sair daqui orando, então. Orando por todo mundo, cara. Vamos orar. É muito importante isso. É muito importante, cara. Importante. A lição que fica quanto a gente é moleque nisso. A lição que fica é a nossa arma mais poderosa e o quanto a gente usa pouco a nossa arma mais poderosa. É isso, cara. É que nem no videogame. Tem lá o superpoder, o Fatality, o especial, tá ligado? Tem o especial. E a gente fica só no ataque básico, que é o soquinho. Só no soquinho. Caraca, você pode meter um Fatality no diabo. Mano, e é isso, cara. Acho que foi legal. A nossa conversa de hoje foi essa, então, sobre oração. É um tema que a gente pode abordar outras vezes, infinitas convidados, vezes. Ou a gente mesmo falando, tem muito assunto ainda pra gente falar. Acho que chegou num tempo legal aqui do nosso podcast, que a gente tem idealizado. Acho que a gente pode falar também para as pessoas não se esquecer de seguir nossas redes sociais. Segue aí. Agora no final do vídeo vai estar aparecendo aqui os vídeos. A gente tem playlists também de cortes e de capítulos. A playlist vai estar em cima e o corte anterior está aqui, ó. É isso, cara. Assista aí. Se inscreve, curte, compartilha, comenta forte. Fala, por favor, pra gente. Tá sendo útil essas conversas pra você? Você tem aplicado alguma coisa que a gente tem falado? E nos dá dica também, cara. A gente tá na mesma caminhada de vocês, sabe? Tipo, dá dica pra nós também. Uma caminhada de aprendizado. A gente não é melhor do que ninguém aqui. Pelo contrário, talvez pior do que muitas pessoas. E a gente tá falando de Cristo justamente apesar de nós. Apesar de nós falamos de Cristo e é isso, cara. Fica o nosso abraço, galera. Valeu. Até o próximo. Semana Obrigado, que vem mais. Texto. E vamos continuar aí, cara. É isso, é nóis. Isso, mano. E se Deus está, quem vai pular? E se Deus está, quem vai pular? E se Deus está, quem vai pular? E se Deus está... São muitos olhares, me sinto estranho. Esse insegurança me segue de canto a canto.